nervosismo já tomou conta. Mas isso é uma boa notícia, né? O nervosismo faz parte. Amém? Amém. Queridos, salve os irmãos com a paz do Senhor. O Senhor venha falar ao vosso coração da forma que Ele quer, da forma que Ele deseja, né? Se fosse, assim como Paulo fala, né? Se eu mesmo fosse me repreender, eu não seria repreendido. Mas o Senhor, Ele é sábio o suficiente para nos corrigir. E hoje eu quero falar de uma pessoa muito especial para mim. Relembramos dele semana passada, tivemos um memorial sobre ele. Se chama de Jesus Cristo. Amém? Quero convidar vocês para abrir a vossa Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 53, a partir do primeiro versículo. Eu não sabia que eu ia ficar tão nervoso assim. Eu estava me concentrando para não ficar, mas até a boca secou. Amém? Diz assim, a partir do primeiro versículo: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser sob a expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículo 12 e último. Porque lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contando com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Queridos, para a gente falar sobre Jesus, a gente tem que lembrar lá do começo, antes de tudo. Então, no começo que a gente conhece é o quê? Satanás estava lá em cima, andava sobre brasas fogueadas, era o mais bonito e o mais forte. Só que nasceu algo no coração de Satanás. Então ele deixou aquilo crescer mais do que ele. E disse assim: então eu vou subir ao alto das estrelas, farei o meu trono acima do Altíssimo, e lá eu vou governar. Na mente dele, ele achou que seria só um plano simples.
Mas Deus é um Deus que não tem oponentes. Nós servimos a um Deus que não tem inimigos. Nós não temos oponentes. Aí Apocalipse vai dizer que Jesus chega, e João disse que ele viu um cavalo branco, e sentado no cavalo branco, um homem vestido de vestes como lã, e ele saía mais do que vencedor. Nós já saímos para a guerra vencedores. Você tem noção disso? Nós já saímos vencedores para uma guerra. Nós não saímos, talvez, para uma possível vitória. Nós já saímos com a vitória. Aleluia. E nós entendemos que Jesus ele foi enviado para quê? Remissão dos nossos pecados. E para nos dar algo que ninguém poderia mais fazer por nós, que era o quê? Nos dar a salvação. Então ele estava lá no seu trono. Nós merecíamos? Não. Mas ele veio lá, falou: Pai, eu vou lá. E tudo fazia parte. Lá no começo, como eu disse, Deus falou: nascerá um fruto de uma mulher, e ele lhe pisará a sua cabeça, e você picará o seu calcanhar. E quando Jesus nasce, a Bíblia não relata muitas coisas sobre até o seu início de ministério. Mas a Bíblia fala que aos 12 anos Jesus já estava lá no templo, assentado com os sábios, com os mais inteligentes da época. Então Jesus ele foi enviado para a remissão dos nossos pecados. Quando nós falamos pecado, hoje em dia, infelizmente, a igreja pouco se fala no pecado. Mas o pecado é o principal ponto que nos afasta de Cristo. Seja independente do pecado. Seja o pecado da lascívia, a provocação. Seja um pecado de roubo, de furto. E nós temos em nossa mente uma triste ilusão de que o pecado ele é tudo igual. Mas cada pecado nosso tem consequências diferentes. O julgamento, Deus ele vê o nosso íntimo, o nosso interior. Mas a consequência do pecado ela é diferente. E esquecemos de falar sobre o pecado hoje na igreja. Tratamos a fornicação como algo normal. Pessoas fornicam, tomam santa ceia como se não fosse nada. Pessoas roubam a própria igreja e tomam santa ceia como se fosse nada. Pessoas fofocam e inventam mentira dentro da igreja e tomam santa ceia como se fosse nada. Esquece aquela parte que diz: examine-se, se pois, o homem a si mesmo. Você se examina de uma forma correta? Como a Bíblia diz, você vê o cisco no olho do seu irmão e esquece de ver a trave que está nos teus olhos. Mas Jesus ele veio. Quando Jesus ele veio, naquela época era muito a lei de Moisés. Tratava-se muito com a lei de Moisés, e os fariseus trataram Jesus como um falso profeta. E quando Jesus começou o seu ministério, ele começou aos poucos, ele foi ali e curava uns, curava outros. Ministrava, dava os sermões. Mas em tudo Jesus falava. O principal que ele veio para vir era para redimir pecado. Era para nos dar a salvação. Mas infelizmente todos estavam cegos querendo apenas o quê? A bênção. Mas esqueciam o próprio abençoador. Então Jesus curava. Nós temos vários exemplos de curas e libertações que Jesus fez naquela época. Temos curas de cegos, curas de lepras, até mesmo a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus estava lá do outro lado, Jesus recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido. E as irmãs de Lázaro estavam desesperadas, querendo saber onde está Jesus. Jesus não é amigo de Lázaro?
Ele não era nosso amigo? Onde está Jesus? E Jesus estava do outro lado. Porque Jesus sabia. E ele disse: Lázaro não está morto. Aleluia. Você consegue entender isso? E quando Jesus chega naquele lugar, aí vem a irmã de Lázaro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele fala: ei, calma. Ei, calma. Eu sou a vida. Aleluia. E onde Jesus chega, a vida ela transborda. E ele disse assim: Lázaro! No momento em que Jesus fala Lázaro, a voz de Jesus vai lá dentro do sepulcro. Vai lá onde estava o espírito de Lázaro. E traz ele de volta. E quando Lázaro sai para fora, todos ficam estarrecidos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Jesus, através do seu ministério, ele foi pregando, e pregava. E ele sempre falava: haverá um dia que o Filho do Homem será entregue para que seja açoitado. Meu Deus. Haverá um dia que o Filho do Homem será entregado para que seja açoitado. Só que os discípulos esqueciam essa parte. Jesus, no seu ministério, depois de um tempo, passou-se, Jesus foi entregue. Nós sabemos bem que ele foi chicoteado, foi pisado e foi crucificado. E quando Jesus estava naquela cruz, havia um ato que faziam, que era quebrar as pernas, o osso das pernas de quem era crucificado. E para o entender deles, acelerava o processo de morte. Mas com Jesus não. Havia uma profecia que dizia: nenhum osso deles será quebrado. Aleluia. Só tu és santo, Senhor. E quando chegaram para fazer tal ato, não fizeram. Porque antes ele falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E ali, naquele local, aleluia, todos achavam que era o fim. Até mesmo os discípulos esqueceram que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas ao terceiro dia, vão lá aquelas mulheres ao túmulo. E quando chega lá, está vazio, não tem nada. Porque ele ressuscitou. Ele é aquele que ao terceiro dia ressuscitou. É aquele que foi ao inferno e venceu a morte. Aleluia. É aquele que venceu os nossos pecados. É aquele que levou sobre si os nossos pecados. E sobre ele foi jogado tudo. Tudo. E é isso que o inimigo ele tenta fazer para nos afastar de Cristo. É usar o nosso pecado. Mas assim como Davi pecava, Davi chegava arrependido, e pedia perdão e se aproximava de Deus ainda mais. Davi não era segundo o coração de Deus porque ele era alguém bonito, porque tinha riqueza, porque era rei. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus porque quando Davi errava, ele reconhecia. Ele sabia reconhecer o seu erro, o seu pecado. E é o que falta em nós hoje em dia. Sabemos reconhecer. Sabemos declarar, falar: Senhor, me perdoe, Senhor. Eu sei, Senhor Deus, que eu falo mal do meu irmão, Senhor. Me perdoa hoje, mas amanhã eu vou falar só mais um pouquinho, porque eu sou falho. Eu sou pecador, Senhor.
Senhor, me perdoa, porque eu desejo o que é do meu irmão, o que é da minha irmã, mas é porque eu sou falho. É porque eu sou pecador, Senhor. Me perdoe, Senhor. E usamos isso para querer justificar o nosso pecado. Nós devemos entender uma coisa, que pecado não tem justificação. O pecado não tem atalhos. A Bíblia vai dizer que aquele que está limpo, limpe-se mais, e aquele que está sujo, suje-se mais. Aleluia. Senhor, me perdoe. Amanhã eu vou cometer esse mesmo pecado porque eu sou falho. Queremos justificar o nosso pecado. E achamos que a graça de Deus é algo que eu posso errar todos os dias. A graça de Cristo é sobre mim. Todos os dias eu posso cometer erros, eu sou falho. Somos falhos. Mas há muitas falhas que podemos corrigir. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Já parou para pensar? Aquele que veio para redimir o nosso pecado e nos dar uma coisa que não tem preço, que é a salvação, se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, um por um. Qual outro rei que você já viu fazer isso? Não há nenhum. Não tem nenhum rei com tão grande humildade, com tão grande amor. Enquanto ele sofria, ele apanhava. Ele estava na cruz. Em um dos seus últimos respiros, ele fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, Pai. E quando nós passamos por algumas perseguições, por alguns apertos, seja financeiro, seja psicológico, seja espiritual, já começamos a questionar a Deus por tudo. E tudo, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. E ela sempre falava os novos convertidos. Isso eu me lembro até hoje. Servir a Cristo quer dizer que você vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter mentiras, vai ter fofocas. E quem nunca sofreu com isso? Quem nunca foi perseguido? Quem nunca foi vítima de fofocas, mentiras, perseguições dentro da família, dentro da própria igreja? Quem? E deixamos nos abater por isso. E esquecemos que Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus vai falar assim, porque você vencerá o mundo, e porque eu vou vencer o mundo. Ele fala, não, porque eu já venci. É com uma palavra de certeza. Ele fala, você vai ser perseguido, sim, vai ser. Porque você pegar a sua cruz e seguir, é você ter sinônimo de ser perseguido, é você ter fardos mais pesados. Ser cristão muitas vezes é carregar o seu fardo do seu próximo. Entenda que ser cristão não é ser egoísta. Ser cristão é se compadecer do seu irmão. E não estou falando de doar cestas básicas, não, porque isso é o nosso dever. É o dever da igreja ajudar as viúvas e os órfãos.
temos nós muitos dons. Alguns têm os dons de louvar. Outros têm o dom da pregação. Outros têm o dom do evangelismo. E muitas vezes usamos os nossos dons para querer diminuir o nosso próprio irmão. Aleluia. O Senhor, Ele nos revestiu para andarmos em uma estrada bem estreita. Bem estreitinha. João estava lá no rio batizando o pessoal. Aí lá na frente vem Jesus. O próprio Jesus disse: João é o maior homem nascido de mulher. E João veio para abrir o caminho. Aleluia. João veio para abrir um caminho para ele. João disse: eu vos batizo com água, mas logo após mim virá um que os batizará com Espírito e com fogo. Aleluia. Em nenhum momento João quis ser maior do que Cristo. Em nenhum momento João disse assim: Jesus só vai ser o que é, porque eu estou aqui abrindo o caminho, porque eu estou falando por ele, porque eu fico no deserto ele comendo gafanhotos, para chamar a atenção de alguém. Não. João disse assim: após mim virá um maior do que eu, que os batizará com fogo e com Espírito. E quando Jesus veio ali na beira da praia, João disse: Ei, todo mundo olha aqui para mim. Está vendo aquele ali? Olha quem chegou ali. É ele. É ele. O escolhido. É ele que vai vir. Ele que vem após mim. É ele que vai redimir e levar sobre si todos os nossos pecados. E bem antes Isaías disse, o profeta Isaías disse assim, acabei de ler. Ele levou sobre si. Antes de acontecer tudo isso, Isaías já disse, ele levou sobre si. Ele não vai levar, ele já levou. Lá no início, quando Deus disse assim: nascerá um de uma mulher que vai pisar a sua cabeça. Então, a partir desse momento já estava no plano. Já estava tudo planejado. E nós temos que entender que Deus não trabalha com e se, talvez, quem sabe. Não. Jesus é. Já aconteceu. Vai acontecer. Não tem talvez. A palavra de Deus diz o quê? Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não, não, sim, sim. Não tem esse negócio de ser, hoje eu estou aqui. Isso acontece com todos nós, tá? Eu não escapo disso. Tem dias que é difícil para nós. Tem dias que queremos pegar tudo e jogar pela janela. Tem dias que queremos abandonar tudo. Tem dias que escutamos alguma coisa na igreja que não nos agrada. Tem dias que vemos coisas na igreja que não nos agrada. Vem cá, e quem te disse que a igreja é perfeita? Quem foi que te disse que a igreja só tem perfeição? Nós nos tornamos verdadeiros cristãos quando vamos para a igreja e temos Cristo como alvo. Meu alvo é o pastor Jamerson, que é um exemplo de vida. Meu alvo é o Alex, que é um exemplo de vida, é o Lucas. E tem uma coisa, todos nós somos repletos de falhas e defeitos. Pedro andou com Jesus desde o início do seu ministério. Chegou no dia de pegar em Jesus, o que Pedro fez? Eu não conhecia esse rapaz, não. Eu conheço você andava com ele. Não, eu não conheço ele. Eu não conheço ele, não.
Está me confundindo com alguém. Não, é você andava com ele, Nazareno. Não, sou eu não. Pedro viu Jesus curar. Pedro viu Jesus libertar. Mas na hora que mais apertou, que mais precisou, o que Pedro fez? Negou. E é o que nós fazemos sempre. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estou muito cansado. Hoje eu não vou para a igreja porque meu dia não foi bom. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Eu não estou bom para ir para a igreja. Hoje Jesus não merece a minha presença na igreja. E quem disse que Jesus precisa de você? Hoje eu não vou para a igreja não, porque fulano falou aqui comigo no culto lá e eu não gostei não. Eu não gostei não, que o pastor trouxe uma palavra meio forte lá. Eu acho que alguém falou da minha vida para ele está mandando indireta para mim. Somos imaturos. Somos crianças espirituais. Esquecemos de colocar aquele principal. Amo o Senhor acima de tudo. Alguém falou mal de mim? Eu vou para a igreja. Eu estou cansado, eu vou para a igreja. Eu não estou bem, eu vou para a igreja. Minha vida financeira está acabada, mas eu vou para a igreja. Eu estou destruído espiritualmente, mas eu vou para a igreja. Eu não estou bem, não adianta. Jesus, a Bíblia fala assim, ó. É bom que ande dois. Caso um caia, o outro o quê? O outro ajuda. Por que você está sendo egoísta e orgulhoso querendo andar sozinho? Por quê? Você virou agora um homem de fé, uma mulher de fé? Porque agora eu não preciso de ninguém para me ajudar. As minhas orações são suficientes para combater com os meus problemas, seja ele qual for. Nós precisamos uns dos outros. Não é que você é dependente do seu irmão. Não, você precisa dele. Entenda uma coisa. As duas palavras, depender e precisar, são diferentes. Eu preciso... Vamos colocar um exemplo aqui. Eu preciso do Jean para tirar uma dúvida com isso. Para tirar uma dúvida que eu não estou sabendo disso. Outra coisa é, eu sou dependente do Jean para fazer isso aqui. Eu não consigo fazer se o Jean não tiver. Somos dependentes de Cristo. Somos dependentes de Cristo. E Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou escravo de Cristo. E Paulo vai dizer assim: eu sou escravo de Cristo. Por quê? O escravo faz o quê? As vontades do seu Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo começa a habitar em mim, o que todo mundo nota? A diferença, principalmente, nosso quê? Nosso caráter. Quando é um novo convertido, como a gente vê? Aquele primeiro amor fervoroso, não é verdade? Aquele primeiro amor que você quer fazer tudo dentro da igreja. Quer fazer tudo. Ninguém precisa pedir. Você é o primeiro a estar lá. Olha, eu faço isso aqui. É para varrer a igreja? Vamos lá varrer a igreja. É evangelismo? Você é o primeiro a estar lá. É para ajudar no que mais?
Eu sou o primeiro a estar lá. Aquele primeiro amor genuíno. Vai passando o tempo. E a gente vai se esfriando na igreja. Por quê? Pelo que a gente vê. Pelo que a gente escuta. Pelo que a gente aprende errado. Aí Jesus vem e disse assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e puro. Se Jesus fala para me aprender com ele, por que eu quero ser humano como espelho? Ei, aprender de mim. Vem cá. Quer aprender a ser um bom pai? Aprende comigo. Quer aprender a ser um bom esposo? Aprende comigo. Quer aprender a ser um bom amigo, um bom irmão? Aprende comigo. Buscamos conselhos e exemplos de todos lá fora, mas esquecemos principalmente de buscar aquele que nos redimiu. Jesus, se fosse o Senhor Jesus, nessa situação, o que o Senhor faria? O que o Senhor falaria para esse abençoado que está falando de mim? O que o Senhor faria nessa situação? Eu confesso, irmão, que eu era minha cabeça dura. Eu aprendi muito com a minha esposa. Eu era uma pessoa muito orgulhosa para conversar sobre os meus problemas interiores e sobre as situações que eu passava. E de pedir desculpa. Coração peludo. Mas Jesus colocou essa bênção na minha vida para me fazer aprender. Querido, você, como o Jean falou, quando a gente é um verdadeiro cristão, a gente não precisa falar nada. A gente não precisa dizer nada. Lembra quando o profeta passou e falou assim: eis aí um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Por quê? Porque é diferente. Nós temos aquela presença diferente, aquela unção diferente. Nós somos um povo separado e escolhido. Jesus veio para o seu povo naquela época, mas não aceitaram. O seu próprio povo não aceitou. Aí veio um funcionário romano e falou assim: Senhor, eu tenho um moço lá em casa que tem fé. Mas eu creio que com uma palavra, aleluia, somente com uma palavra, tá bem, vamos lá na sua casa, vamos lá, eu vou orar pelo seu moço. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno do Senhor, pise o pé na minha casa. Mas somente, mestre, diga uma palavra. Diga uma palavra, porque eu creio que a palavra que o Senhor disser é mais do que suficiente. A palavra que o Senhor disser, vai lá até Ele. Ela vai. Porque Cristo é a palavra. Ele é a palavra. No livro de João, capítulo 1 vai dizer assim, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. É a palavra. É a palavra que transforma. É a palavra que muda. É a palavra que convence. É a palavra que vai lá no íntimo, no interior. É a palavra que faz a gente reconhecer. É a palavra. Seja onde você estiver, com quem você estiver, fale sobre a palavra. Porque a palavra nunca falha.
é a palavra. Quando aquele disse, Senhor, basta uma palavra. E Jesus fala assim, assim como você creu, será. É a palavra. Aleluia. Obrigado, Senhor. É a palavra que transforma. Não é na força do nosso braço, mas é na palavra. Muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos na palavra. Nós confiamos na palavra, porque a palavra ainda é mais forte do que uma bala de um canhão. A palavra é mais forte do que qualquer macumba. A palavra é mais forte do que qualquer feitiçaria. A palavra é mais forte do que qualquer inveja, qualquer palavra maldita sobre você. E você é o usuário da palavra. E antes de tudo, é a palavra. Deus vai dizer assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes de você passar por tribulações, eu sou. Antes de você sofrer, eu sou. Antes de você se desanimar, eu sou. Antes de você pisar em Portugal, eu sou. Quando você está triste, eu sou. Quando você é perseguido, eu sou. Ainda antes de tudo, Ele é. Você não está sozinho. Você nunca esteve só. Você nunca esteve só. Às vezes achamos que Jesus não nos ouve, não nos escuta. E foi o que aconteceu com Natanael. Senhor, me ouve, Senhor, não escondas de mim a tua face. Mas quando Natanael viu a palavra face a face, a palavra disse assim, ei, eu te vi quando você estava lá. Eu vi você quando você chorou. Eu vi você quando você falou, não escondas de mim a tua face. E eu não escondi de ti a minha face. É porque não é a hora de Deus te responder ainda. Imagina se Jesus concedesse tudo aquilo que a gente pede. Senhor, eu quero uma casa chique, Senhor. Toma. Eu quero um carro bom. Toma. Ah, Senhor, eu quero só usar roupas de marca. Toma, você quer? Toma. Mas Ele sabe que se der tudo para você, você vira egoísta. A soberba cresce. Tudo cresce. Não, eu sou diferente. Se eu tiver uma casa chique, eu não vou desfazer de ninguém. Se eu tiver um carro bom, eu não vou desfazer de ninguém. Às vezes, a gente não tem o que a gente pede, já é desse jeito, imagina se tivesse. A gente tem que entender que Cristo vai nos conceder aquilo que nós precisamos, não o que queremos. Não é o que a gente quer, é o que Ele quer.
vontade dele. Tá difícil? Tá. Mas é a vontade dele. Tá complicado? Tá. Mas é a vontade dele. Nada passa desapercebido do seu olhar, do seu querer. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você passa, nada é por acaso. Nós cristãos não andamos com acaso e nem com sorte. Nós andamos sob a vontade de Deus. E quando nós entendemos isso, que andamos sob a vontade dele, tudo começa a ficar diferente. A nossa visão muda. Aleluia. Quero pedir você para ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu deixo o versículo 4 de Isaías 53, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele não dividiu com ninguém. Ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Sabe essa paz que você tem? Essa tranquilidade, essa doçura do Espírito Santo, foi por causa dele. Foi por ele. É por ele. E para ele são todas as coisas. Não é uma coisa ou outra. São todas. Todas. A sua adoração é dele. O seu clamor é só dele. Aquela oração sincera é só para ele. E é por ele que estamos aqui. E é para ele que estamos aqui. E é só por causa dele que hoje nós estamos de pé. Tudo pode estar caindo ao nosso redor, mas a igreja está de pé. Você está de pé. E eu declaro em nome de Jesus que você vai permanecer de pé. Apesar das aflições e perseguições, você vai permanecer de pé. Porque o seu lugar é de pé. Aleluia. Você vai permanecer de pé, em nome de Jesus. A sua família vai permanecer de pé. O seu casamento vai permanecer de pé. O seu trabalho vai permanecer de pé. As fofocas não prevalecerão. As mentiras não prevalecerão. Em nome de Jesus, você vai permanecer de pé. Porque o seu lugar é de pé. E entenda isso em nome de Jesus. Ainda que o inimigo tente te derrubar através de palavras e atitudes e pessoas enviadas por ele, o seu lugar é de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer, Senhor. Feche seus olhos, comece a orar neste momento.
Não tenha vergonha, comece a orar com seu coração. Ore em voz alta, por favor. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Senhor, nós te agradecemos por quem Tu és, Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor desceu, Senhor. Se colocou, Deus, em um corpo, Deus, de carne e osso, Senhor. E se entregou por nós, Deus, que somos apenas imerecedores de tal graça, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. E distante de Ti, Senhor, nós não somos nada, Senhor Jesus. Faz-nos entender, Deus, que sem a Tua presença, Senhor Deus, nós não somos nada e não somos somente pó. Senhor Deus, que o Senhor venha, Deus, jogar, Deus, derramar sobre a Tua igreja o Teu avivamento, Senhor Jesus. Derrama sobre a Tua igreja, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Deus, entrar, Deus, em cada lar, Senhor Deus, em cada família, Senhor Jesus. Que o Senhor venha jogar, Deus, toda palavra contrária, Senhor Jesus. Que em cada família, Deus, dons venham a ser desenterrados, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Deus, derramar dons sobre cada pessoa, Deus, da Tua casa, Senhor. E que a Tua igreja venha permanecer de pé, Senhor Jesus. O inimigo vem, Senhor Deus, com a espada e com lanças, mas nós vamos contra ele com a palavra, porque é a palavra que nos mantém de pé. Aleluia, só Tu és santo, Senhor. E naquele grande dia nós iremos dizer: Santo, Santo, Santo. E é 24 horas por dia dizendo: só Tu és santo, Senhor. Valeu a pena, Senhor Deus, esperar. Valeu a pena, Senhor Deus, cada perseguição. Valeu a pena morrer por Ti, Senhor Jesus. Aleluia, glória, glória, glória. Só Tu és santo, Senhor. E nós queremos dizer, Deus, que Tu és maravilhoso, Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Só Tu és santo, Senhor Jesus. Dê glórias a Ele, dê glórias, dê aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Aleluia. Só Tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Mesmo Deus, o Senhor olhando lá dentro de mim e vendo, Deus, que sou tão merecedor, tão indigno. Mesmo assim, o Senhor se entregou, Deus, em meu lugar, Senhor. O Senhor levou sobre si, Senhor, as nossas enfermidades, Senhor, as nossas dores, Senhor. Eu sou muito grato a Ti por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Tudo que temos, Deus, é um coração grato, Senhor. Hoje, Senhor, especialmente hoje, não queremos Te pedir nada, Senhor. Queremos apenas Te agradecer, Pai. Te agradecer pelo Teu amor, Senhor. Sermos gratos por que nós possamos dizer como Paulo, Senhor: não vivo mais eu, porque de mim mesmo não iria a lugar nenhum. Porque, Senhor Deus, a minha força, Deus, o meu próprio braço, Senhor, em nenhum lugar eu chegaria, Senhor. Mas
mas com a tua força. Nós sabemos que através de ti podemos, Senhor Deus, ser mais do que vencedores, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Só tu és santo, 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 Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos teus feitos, Senhor. Nos perdoe pelas vezes, Deus, em que negamos a Ti, Senhor. Trocamos a Tua presença por coisas banais. Nos perdoe, Senhor. É o que precisamos, Senhor, de perdão. É o que precisamos, Senhor. Precisamos do Teu perdão, Senhor. E só através do Teu perdão, da Tua graça, Deus, é que o Senhor, Deus, habita através de nós. Obrigado, Senhor. E assim nós te agradecemos, Deus, de todo o nosso ser, Senhor Jesus. Assim como o salmista disse, Senhor, a Tua palavra eu guardei no meu coração. A Tua palavra, Senhor, nós guardamos em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Porque é através da palavra. É através da palavra, Senhor. E nos faz entender que é pela palavra. É através da palavra, Senhor. Para Ele são todas as coisas. Diga em vossa voz.